Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui é porque você está procurando uma mensagem de Deus para a sua vida. Na ocasião, nós estamos pregando no livro de Juízes e já estamos aqui no capítulo 6, né? E as mensagens anteriores estão no arquivo do canal, você pode acessá-las se você não viu e poder acompanhar, né? Se essa mensagem edificar a sua vida, eu peço que você compartilhe com outras pessoas que você imagina que vão ser abençoadas também. Então vamos para a leitura do texto, para a gente poder pensar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus nos ensina ali na segunda parte do capítulo 6 de Juízes. Juízes capítulo 6, versículos de 25 a 40, que diz o seguinte: Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: Toma o segundo novilho de teu pai, o de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste de Azerá, que está ao lado do altar. Depois disso, edifica um altar ao Senhor teu Deus, no cume desta elevação, de forma apropriada. Toma o segundo boi e oferece um holocausto com a lenha do poste de Azerá que tiveres cortado. Então Gideão chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Mas não o fez de dia, e sim de noite, pois temia a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Quando os homens da cidade se levantaram de madrugada, viram o altar de Baal derrubado, o poste de Azerá que ficava ao seu lado cortado e o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido edificado. Então perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de averiguar e interrogar, descobriram que Gideão havia feito aquilo. Por isso os homens da cidade disseram a Joás: Traze para fora teu filho, para que morra, porque derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá, que estava ao seu lado. Mas Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Acaso sereis vós que defendereis Baal? Quereis livrá-lo? Todos os que lutarem por ele estarão mortos pela manhã. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois o altar dele foi derrubado. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo: Que Baal lute contra ele, pois derrubou o seu altar. Então, todos os midianitas, os amalequitas e outros povos que vinham do leste se juntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele tocou a trombeta para convocar os abiesitas que se juntaram a ele. Também enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou a ele. Enviou ainda mensageiros a Assé, Zebulon e Naftali, que saíram ao seu encontro. Então Gideão disse a Deus: Se vais realmente livrar Israel por meu intermédio, como prometeste, atenta para isto. Porém uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar somente a lã e todo o chão em volta estiver seco, então saberei que livrarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Ao levantar-se de madrugada no dia seguinte, ele torceu a lã, espremeu dela o orvalho, que encheu uma tigela. Mas Gideão disse a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu te fizer mais um pedido. Permite que eu faça só mais um teste com a lã. Peço-te que somente a lã fique seca, e que o chão em volta se molhe com um orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois somente a lã estava seca, e o chão em volta estava molhado com o orvalho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa abençoar cada uma das pessoas que a estão ouvindo. Derrama a tua graça, transforma cada vida em nome de Jesus. Amém. Na última mensagem, nós já começamos a história de Gideão, né? Aqui a gente dá continuidade a ela. Nós falamos sobre o chamado de Gideão para confiar em Deus. E na ocasião nós vimos como o povo abandonou o Senhor mais uma vez, como acontece em todo o ciclo dos juízes. E que dessa vez o povo que os oprimiu foram os midianitas. Mas não somente os midianitas eram os principais, mas também os amalequitas e os povos do leste, que invadiam a terra de Israel, saqueava tudo que Israel tinha exatamente na época da colheita, pegava da sua criação e simplesmente deixava Israel à míngua, né? Deixava Israel numa situação difícil. Deus então levanta
mais uma vez um juiz, dessa vez é Gideão, né, que se declara como pequeno no meio da sua tribo e tudo mais, sem forças para defender Israel. Mas a gente sabe que não é Gideão, não são juízes, é Deus, né? Deus está com Israel e por isso Deus levanta quem ele quer. Então a gente hoje vai começar a ver como Gideão começa a libertar o seu povo, né? A história de Gideão vai do capítulo 6 ao capítulo 8, né? Então a gente vai devagarzinho caminhando nessa história para a gente cobrir toda a história de Gideão. Então, hoje a gente vai ver como Gideão começa o seu trabalho para libertar o povo, começando ali na sua própria tribo, libertando o povo da idolatria. Só que ainda, mesmo Deus provando ser com ele, ele ainda tem algumas dúvidas. Então o tema de hoje é Gideão entre a confiança e a dúvida. E a primeira coisa que a gente vê no texto aqui é que confiança em Deus requer a derrubada de ídolos. Confiança em Deus requer a derrubada de ídolos. Nós vimos no final da mensagem passada, no versículo 24, como Gideão fez um altar ao Senhor, né? Gideão estava aperreado lá porque descobriu que era o anjo que tinha falado com o anjo do Senhor. Quando viu aquela pedra lá pegando fogo e consumindo a oferta que ele levou, e o anjo desapareceu, e Gideão ficou aperreado, achava que ia morrer. Mas Deus garantiu a ele que ele não morreria. Ele então, com paz no coração, né, fez um altar ali e chamou aquele altar de O Senhor é Paz, né? E é interessante porque o texto aqui no versículo 25 começa dizendo que é naquela mesma noite, né? Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão. Então, naquela noite em que Gideão adorou ao Senhor, o Senhor convocou Gideão para uma missão. Designou a missão a qual Gideão tinha para cumprir. E que missão era essa? Bem, a primeira coisa ele deveria fazer era derrubar o altar de Baal e queimar o poste de Azerá, né? Destruir também ali o poste de Azerá, o poste ídolo, né? Aquela imagem que a gente viu lá quando a gente falou de Otiniel, né? Que o povo adorou a Azerá, que era a imagem de uma deusa toscamente esculpida num toco de madeira cravada no chão, em que eles adoravam ali a essa imagem dessa deusa. Então Gideão tinha que destruir, e tudo isso pertencia ao seu pai. O seu pai era dono de praticamente dono da cidade, praticamente, né? Da cidade de Ofra, era o grande líder ali da cidade, e ele tinha esse altar e esses ídolos que na realidade pertenciam a ele como propriedade, mas pertenciam também ao povo que adorava ali. O povo ia até aquele altar para adorar a Baal, para adorar a Azerá, e obviamente qualquer coisa que acontecesse ia revoltar o povo, né? Porque o povo ia até ali, até aquele altar. Então ele tinha essa missão, ele precisava destruir esse altar. Mas também a missão dele não estava completa ainda. Além de destruir o altar, ele também deveria erigir, levantar, construir um altar ao Senhor e ali oferecer um dos bois do pai ainda em sacrifício. Então ele tinha que fazer tudo aquilo ali. Era a missão de Gideão: destruir o altar a Baal e o poste ídolo lá de Azerá e construir um altar ao Senhor, onde ali ele ofereceria um sacrifício. E foi isso que Gideão fez. E ele usou os recursos que ele tinha para poder fazer isso. Então Gideão pegou 10 dos seus homens e levou para fazer esse trabalho ali durante a noite, escondido, para que não houvesse burburinho, né? Pelo menos no momento em que ele estava lá, para que eles pudessem concluir o trabalho. E ali eles destruíram aquele altar a Baal, cortaram a madeira lá do ídolo de Azerá, colocaram essa madeira como fogo para lenha, para o sacrifício,
e ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Veja, não é possível qualquer um de nós dizer que obedece a Deus se tivermos ídolos em nossos corações. Nós não somos chamados para invadir outros templos de outras religiões, destruir seus altares e seus deuses. Na realidade, existem exemplos disso, né? Há um tempo atrás, uma história de uma determinada igreja neopentecostal que decidiu, lá na Bahia, invadir um terreiro lá para exorcizar os deuses de lá daquele terreno. Nós não somos chamados a isso. Na realidade, isso é crime, né? Nós não podemos violar, em hipótese alguma, o culto de outra pessoa. Ninguém pode adentrar a igreja e atrapalhar o nosso culto, assim como a gente não pode violar o culto de outras religiões. Isso é crime. E Deus mandou Gideão fazer isso porque Israel era para ser uma teocracia. Era para Deus governar. No nosso caso, isso nesse momento não vai acontecer. A gente só vai ter isso quando o Senhor voltar, e aí a gente vai viver sob o governo do Senhor. Hoje nós cristãos decidimos viver de acordo com a palavra de Deus, mas a gente não pode entrar em lugar e quebrar os deuses. Mas a gente pode fazer isso. Como? Quebrando os altares do nosso coração. Nós criamos nossos próprios deuses. Nós adoramos coisas, pessoas. Então, qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus, isso é um ídolo. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é quebrar os altares no nosso coração. Mas não só isso. A gente não somente quebra os altares que estão no nosso coração, mas a gente precisa levantar um altar para o Senhor. Porque de outra forma, a gente só vai estar limpando a casa, como Jesus disse, né, quando falou da expulsão de alguns demônios. Né? Se você só expulsar, você vai limpar a casa e depois outros 7 demônios vêm. Então, a gente não pode só limpar a casa. A gente tem que construir um altar ao Senhor no nosso coração. O único Senhor no nosso coração deve ser Deus e mais ninguém. E mais ninguém. Então, qualquer coisa, qualquer pessoa que a gente coloque no lugar de Deus, isso vai ser um ídolo. E a gente precisa derrubar esses altares, precisa reconstruir, construir, né, um altar ao Senhor no nosso coração, porque senão não há como servir a dois senhores. Jesus falou isso, a gente vai agradar um e desagradar o outro. E quando a gente serve a dois senhores, um deles é Deus, estaremos desagradando a Deus e estaremos fazendo a vontade do outro Deus que a gente colocou além. Então é importante que sirvamos unicamente, exclusivamente a Ele. A segunda coisa, quem decide obedecer a Deus sempre encontrará perseguição na sua vida. Então, quando você decidir destruir os altares no seu coração, construir um altar ao Senhor, pode esperar que a sua vida vai ter alguma dificuldade. Essa história de que crente não tem problema, não devia ter problema, isso é balela, isso é conversa, não existe isso. Na realidade, Paulo nos diz que se você quer viver piedosamente em Cristo, você vai padecer perseguição, não tem como, porque o mundo é inimigo do Senhor. E se nós servimos ao Senhor, como consequência, Ele vai ser nosso inimigo, Ele vai direcionar suas forças para nós também. Então, isso aconteceu com Gideão, quando Gideão derrubou aqueles altares. Obviamente, as pessoas que adoravam ali não ficaram satisfeitas. Os adoradores de Baal, os adoradores de Azerá, não ficaram satisfeitos. Foram para cima de Gideão. Então, eles se levantaram logo cedo, de madrugada, foram ali em direção ao altar para fazer os seus rituais, né, costumeiros. E quando chegaram lá, não tinha altar mais de Baal. Não tinha Azerá mais lá. O que tinha era um outro altar e tinha o sacrifício ali ainda terminando de queimar. E eles perceberam que a lenha que estava queimando ali era a deusa Azerá, que eles tanto veneravam.
E aí o pessoal enlouqueceu. E o que é que eles quiseram fazer? Eles quiseram descobrir quem era que tinha feito aquilo. Versículo 29. Então perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de averiguar e interrogar, descobriram que Gideão havia feito aquilo. Então, rapidamente, eles descobriram ali que tinha sido Gideão. E aí, o que é que eles quiseram fazer? Quiseram matar Gideão, versículo 30. Por isso, os homens da cidade disseram a Joás: traze para fora teu filho para que morra, porque derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá que estava ao seu lado. Eles quiseram matar Gideão. Simplesmente isso, porque Gideão derrubou ali o seu altar. É interessante que Joás, né, que era dono do altar, ele também era pai de Gideão e por isso ele tentou ali proteger o filho de alguma forma e ele conseguiu convencer os homens daquela cidade de que eles não deveriam lutar por Baal, que se Baal fosse Deus, que ele lutasse sozinho. Isso parece até um pouco do discurso de Elias, né? Um pouco mais à frente, alguns séculos à frente na história, Elias, quando enfrentou os 400 profetas de Baal, mandou fazer ali os sacrifícios e disse que ninguém poderia tocar no sacrifício, para tocar fogo no sacrifício. Quem tinha que tocar era o Deus, o Baal ou o Senhor. E ali os profetas de Baal passaram horas fazendo rituais, se autoflagelando, cantando, gritando, e nada acontecia. Elias até provocou ali eles com algumas questões. Baal está dormindo, Baal viajou, enfim. E quando chegou a vez de Elias, ele mandou cavar uma vala ao redor, jogou água na lenha, no sacrifício, encheu a vala e fez uma oração, e daquela oração o Senhor mandou fogo do céu que consumiu a água, consumiu a lenha, consumiu o sacrifício, e no final ele perguntou: e agora, quem é Deus? Se Baal é Deus, vocês continuam no Baal, se não... E ali o povo se revoltou e matou os 400 profetas de Baal naquele momento. Pois bem, então Joás convenceu o povo da cidade a não punir Gideão, não matar Gideão, que Baal se defendesse. Tanto é que ele ficou conhecido como Jeru-Baal, que Baal se defenda, né? Baal é que tinha que se defender se ele era Deus. Então, assim aconteceu. Mas não cessou o problema de Gideão, porque ainda tem os medianitas, os amalequitas, que na ocasião já começaram a se organizar novamente para invadir Israel, para tomar as suas plantações. Lembra que Gideão estava malhando trigo, né, ali escondido, meio que escondido, porque ele já tinha salvo alguma questão ali da sua plantação, talvez colheu um pouquinho antes do tempo para poder salvar alguma coisa, porque senão os midianitas, os amalequitas vinham e tomavam tudo aquilo ali. E eles já estavam prontos para isso. Versículo 33. Então todos os midianitas, os amalequitas e outros povos que vinham do leste se juntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então já estavam se organizando para novamente invadir a terra. O texto fala que o Espírito Santo se apoderou de Gideão. Veja, versículo 34. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele tocou a trombeta para convocar os abiesitas que se juntaram a ele. Então, Gideão aqui fica cheio do Espírito Santo e convoca o povo, porque agora Deus vai dar a libertação deles mais uma vez. Agora, é interessante o seguinte, nós falamos na mensagem anterior como Gideão tinha ouvido falar no Senhor, mas ele não tinha uma relação íntima com o Senhor, não conhecia Deus. Ele ouvia falar de Deus pelos pais, da saída do Egito, mas agora ele já fez um altar de adoração ao Senhor, ele já se aproximou mais de Deus, mas eu não entendo que Gideão ainda era um cara convertido como a gente pensa, né, hoje. Mas o Espírito Santo, no Antigo Testamento, tinha algumas poucas coisas diferentes na sua atuação, porque ele atuava ali de forma especial em algumas circunstâncias, como foi o caso de Gideão ou de Sansão, né, que ele atuava em alguns juízes
como foi no caso de Saul, quando Saul profetizou logo no início do seu reinado. Então o Espírito Santo atuava na pessoa, alguma situação especial, mas não era como no Novo Testamento, onde ele foi derramado sobre a sua igreja, onde ele habita na igreja, em todos aqueles que entregam seu coração ao Senhor Jesus. Então nós somos privilegiados nesse sentido. Mas ali naquele momento o Espírito Santo se apossou de Gideão. E a gente não pode entender a ideia aqui de se apossar, né? No sentido de que tirou os sentidos de Gideão, mas que Gideão agora estava movido pelo Espírito do Senhor. E ali ele convoca o povo para a batalha, para se defender, né? É importante entender que, voltando lá ao primeiro ponto, quando a gente derruba os altares, quando a gente reconstrói um altar ao Senhor, né? Dedica a nossa vida ao Senhor, constrói um altar, essas oposições vão vir, mais próximas, mais distantes, mas sempre vai haver oposição e nós precisamos estar prontos para isso, e nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para enfrentar essa oposição que vai tentar nos levar para longe do Senhor, nos afastar do Senhor. E por último, aqui, confiar em Deus exige a eliminação de dúvidas. Veja, mesmo cheio do Espírito Santo, mesmo depois de ter pedido prova ao anjo e o anjo provar que estaria com ele, mesmo depois de ter derrubado o altar, e obviamente o Senhor conduziu aquela situação de forma que ele não foi morto pelas pessoas, e mais uma vez, depois de estar cheio do Espírito Santo, Gideão ainda precisa de uma convicção de que realmente Deus ia dar a vitória a eles. E aí ele decide fazer o famoso teste com as lãs. Então, na primeira noite, Gideão fez um teste com Deus. Ele colocou um tufo de lã, e esse tufo de lã precisaria estar molhado com orvalho, mas ao redor do tufo tudo seco. E aí foi isso, quando ele acordou de manhã, foi isso que aconteceu. Mas ainda não satisfeito, na noite seguinte ele pediu o contrário, que o tufo de lã tivesse seco e ao redor molhado. E foi exatamente isso que aconteceu. Por 2 vezes Deus mostrou a ele que daria a vitória a Israel. Então ele vai certo de que Deus daria a vitória. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se você já entregou seu coração no Senhor, você não tem por que duvidar que Deus está contigo. Se você derrubou os altares do seu coração, se você ergueu um altar para o Senhor, você não precisa duvidar. Deus está contigo. A oposição vai se levantar, mas Deus está contigo. O inimigo virá sobre você, mas Deus está contigo. É isso que você precisa saber. Então, Gideão precisou de provas. Talvez você não precise de provas. Agora, se você ainda não entregou o coração a Jesus, você precisa fazer isso. Você precisa derrubar os ídolos do seu coração. Você precisa erguer um altar ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor. E aí você vai poder confiar no Senhor sem a necessidade de fazer com que Ele prove isso. Porque nós confiamos na palavra do Senhor. Então não há motivo para duvidar de Deus em hipótese alguma. Só algumas aplicações para encerrarmos. Primeiro, não é possível servir a Deus enquanto guardamos ídolos em nosso coração. Se você não quebrar os altares, se você não erguer um altar ao Senhor, você vai servir a Deus da boca para fora. Você não vai conseguir servir a Deus de fato e de verdade, porque Deus não aceita divisões. Deus exige a exclusividade. Agora, é necessário entender também que ao derrubarmos esses ídolos, inevitavelmente teremos oposição. Inevitavelmente os inimigos virão contra nós, porque Satanás não está satisfeito. O mundo não está satisfeito. O mundo quer ver a nossa derrubada, estarmos distantes do Senhor.
Então é importante que você se prepare para enfrentar as adversidades. Agora, a boa notícia é que você não está sozinho. Você não precisa duvidar de que Deus está nessa batalha. Se você derrubou os altares do seu coração, se você reconstruiu um altar ao Senhor, Deus estará com você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa derrubar os altares do seu coração e erguer um altar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um que teve a oportunidade de meditar nela, a poder derrubar os ídolos do seu coração, a poder reconstruir um altar exclusivamente para o Senhor e poder ter uma vida de adoração ao Senhor, enfrentando as adversidades, mas sabendo que o Senhor está conosco em todo tempo. Derrama a tua graça, nos conduz e nos ajuda a parecermos cada dia mais com o Senhor Jesus. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome dele. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.